Olá, sejam todos bem-vindos às plataformas online oficiais do SIC-BG, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Entidade centenária que busca contribuir para o interesse de seus associados e da sociedade, com integração e desenvolvimento. Atuante que é na comunidade, o SIC oportuniza aos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Bento Gonçalves um espaço de entrevista que inicia neste momento, com o intuito de compartilhar proposições que venham a contribuir para o nosso município. Cada candidato será entrevistado individualmente pelo tempo de 25 minutos, com a tolerância para a finalização do raciocínio. Nesse tempo, deverá responder a 7 questionamentos, que serão feitos de forma idêntica a todos os candidatos, e que não foram enviados anteriormente a eles. Os trabalhos transcorrerão da seguinte maneira: a apresentação inicial do candidato, com o tempo de até 5 minutos. O mediador realiza as perguntas e o candidato terá 2 minutos para a resposta dos questionamentos. E o encerramento, 2 minutos para as considerações finais. A finalização do encontro se dá com a entrega oficial do livro Masterplan, que conta com 90 diretrizes e 397 ações em 10 áreas para uma cidade inteligente e sustentável para os próximos 20 anos, que será conduzida pelo presidente do SIC-BG, Rogério Capuani, e pelo presidente do Bento Mais 20, Milton Milan. Recebemos neste momento, nesta entrevista, candidato a prefeito Diogo Siqueira, da coligação Gente que Faz Bento. Para dar as boas-vindas a esta entrevista, a este momento, o presidente do SIC, Rogério Capuani. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Felipe. Prezado candidato Diogo Siqueira, antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo. E obrigado por ter aceito o convite do SIC-BG para essa entrevista. A nossa proposta, enquanto entidade representativa dos setores da indústria, comércio e serviços de Bento Gonçalves, é conhecer em detalhes o que pensam os candidatos ao Executivo Municipal, para que o voto possa ser direcionado com mais assertividade, conhecimento e responsabilidade por parte dos eleitores. Da mesma forma, estamos propondo essa ação em conjunto com o Bento Mais 20, movimento que o SIC assumiu como projeto e pelo qual vem dando todo o seu apoio, para engajar uma tríade de esforços entre a própria entidade, o Bento Mais 20 e o prefeito, próximo prefeito municipal da nossa cidade. Compreendendo isso, nós temos a certeza que somaremos esforços e em parceria pelo bem comum da nossa comunidade, motivo pelo qual, ao final da entrevista, conforme colocado anteriormente pelo Felipe, teremos a entrega oficial do Masterplan para o candidato Diogo, firmando o seu comprometimento com as propostas de futuro sustentável ali reunidas. Faremos essa entrega na minha pessoa, representando a entidade, e o presidente Milton Milan, representando o Bento Mais 20. As questões, candidato, preparadas para essa entrevista refletem alguns daqueles que são os pontos mais críticos para o futuro da nossa cidade, e sobre os quais precisamos dedicar grande atenção e prioridade. Candidato Diogo Siqueira, mais uma vez, muito obrigado e tenha uma ótima entrevista. Obrigado ao presidente Rogério Capuani pela sua saudação. A dinâmica, então, ela funciona com a duração de 25 minutos, esta entrevista, que será marcada no cronômetro aqui no aparelho celular, e atrás das câmeras, 2 telões, onde o candidato pode se guiar para o tempo da sua resposta. Portanto, o candidato Diogo Siqueira já está valendo aqui a duração de 25 minutos. Seja bem-vindo ao SIC Bento Gonçalves. O senhor tem 5 minutos para a sua apresentação, as suas considerações iniciais. Tudo bem, candidato? Boa tarde, Felipe. Boa tarde ao nosso amigo Rogério Capuani, ao Milton Milan, toda a equipe do SIC, do Bento Mais 20, todos os nossos amigos que estão em casa agora. Eu fui formado em odontologia em 2002 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vim trabalhar em Bento Gonçalves. Eu trabalhei aqui em Bento, acabei trabalhando em Santa Teresa também, onde eu fui prefeito por 8 anos.
e onde eu tive uma grande bagagem para entender o que é gestão pública. Eu consegui entender o que são prioridades numa comunidade e consegui elencar algumas prioridades acima de outras, para não virarem normalidades. E tive a grata satisfação de trabalhar, ser convidado pelo Guilherme Pazin, nosso prefeito, por 8 anos também, aqui de Bento, para ser secretário da saúde do município. Voltei a Bento Gonçalves e eu entendi que havia a saúde de Bento andava muito bem, mas a gente deveria elencar prioridades maiores e realmente resolver a maior parte dos problemas onde a maior parte da população estava sofrendo. Então, fizemos uma mudança muito grande na saúde, conseguimos melhorar principalmente o atendimento na UPA, para a gente agilizar os atendimentos, tendo laboratório 24 horas, tendo um raio-x 24 horas, e aquele atendimento que demorava antes 7 horas de um cidadão para ser atendido na UPA, a gente conseguiu adiantar muito e fazer um atendimento de excelência dentro do setor público. Conseguimos modernizar a Secretaria de Saúde e também conseguimos, a partir de toda essa estruturação, ter um enfrentamento muito adequado na pior época possível, que foi a pandemia do coronavírus. Então, realmente, acredito que foi um aprendizado muito grande e a gente conseguiu resolver muitas situações. E, junto com a Marildo, eu tenho certeza que a gente chega agora, no momento de uma eleição, prontos para ser prefeito e vice-prefeito, com propostas, e propostas claras. Temos bandeiras que vamos seguir, nós temos uma grande bandeira na saúde, que é ampliar o nosso hospital público, que já atende hoje pacientes do Covid, e precisamos melhorar cada vez mais a nossa saúde. A primeira bandeira é na saúde. Vamos trabalhar também na educação, trabalhando com o conhecimento que aprendemos com a pandemia, com as aulas online, vamos fazer um reforço muito grande no contraturno escolar para aquelas crianças e adolescentes que têm dificuldade de aprendizagem. Não vamos jogar fora aquele conhecimento da pandemia. Ano que vem voltamos à estrutura física de aulas e vamos trabalhar tendo um contraturno com reforço online para que os pais também consigam acompanhar. Ao mesmo tempo, precisamos ampliar nossas vagas de creche. E na segurança, é importante a gente relatar, todo o aprendizado que a gente vai ter com o Bento Mais 20, que vai ser parceiro nosso, vamos modernizar também a nossa segurança. Vamos ampliar muito o nosso vídeo monitoramento, vamos trabalhar muito com isso, com tecnologia, e tenho certeza, precisamos modernizar nossa prefeitura. Vamos trabalhar com digitalização de processos, processos online, como o Bento na palma da mão, e vamos cada vez mais modernizar todo o nosso atendimento à prefeitura. Também precisamos trabalhar a nossa economia, cada vez mais moderna e mais ágil, e vamos transformar Bento na capital do turismo no Brasil. Vamos trabalhar fortemente. E importante, ao nosso amigo que está em casa, vamos nortear o nosso trabalho com o conhecimento da sociedade. Trabalhamos com a sociedade nos momentos mais difíceis, como foi o caso da pandemia. Temos o nosso amigo Milton Milan, que foi presidente de todo esse trabalho do Bento Mais 20, que foi também nosso engenheiro-chefe na construção dos 40 leitos do Covid. Ou seja, sempre trabalhamos em parceria. O nosso governo, nos próximos 4 anos, seguirá essa linha, trabalhando com as entidades, trabalhando com associações e com a população. Eu realmente acredito que ninguém governa sozinho e ninguém vai fazer um trabalho de excelência sozinho. Precisamos ouvir as melhores ideias e muitas vezes, e tenho certeza que geralmente as melhores ideias estão com quem está sofrendo a situação. Os problemas precisam ser resolvidos, mas sempre escutando a população. O Bento Mais 20 vai ser uma base para a gente governar nos próximos 4 anos e, como diz o próprio nome, nos próximos 20. Devemos planejar o município não apenas no presente, mas planejar para a gente ter um futuro cada vez melhor. E esse papel da sociedade trabalhando, dando ideias, sugestões, vendo as fraquezas e forças que nós temos, é excelente. E vamos usar isso também como uma grande meta de governo. Após a apresentação do candidato Diogo Siqueira, pelo tempo de 5 minutos, iniciaremos agora a rodada de perguntas, 7 perguntas, elaboradas pela entidade, pelo SIC-BG. Candidato Diogo Siqueira, vamos para a primeira pergunta. Exceto as questões de segurança, saúde e educação, quais os 2 principais desafios que o candidato observa para o desenvolvimento de Bento Gonçalves? O senhor tem 2 minutos para a resposta, candidato. Eu vejo, Felipe, que nós temos um
Eu realmente acredito que o serviço meio da prefeitura tem que andar muito bem. Se nós temos uma prefeitura organizada, onde a gente tem um planejamento eficiente, a gente consegue executar obras. Nós temos dentro da prefeitura, eu vejo uma base, que é a parte da procuradoria, finanças e IPURB, tem que andar de mãos dadas. O planejamento, que é o IPURB, ele é a base para a gente fazer o futuro do município. A nossa logística de Bento Gonçalves é uma grande dificuldade. Se a gente excetuar as 3 bandeiras principais, saúde, educação e segurança, a nossa logística tem que ter uma grande atenção. E isso parte de um planejamento. Estamos fazendo vias asfaltadas, estamos asfaltando bairros, a gente tem feito muitas obras nesses últimos anos, mas, obviamente, precisamos fazer cada vez mais. Um dos grandes motivos é a nossa dificuldade de relevo. A nossa população usa muito carro. Nós temos uma população muito rica em Bento Gonçalves, comparando com outras regiões. Então, logicamente, eu vejo que um dos problemas realmente é a logística. Vamos ampliar cada vez mais novos calçamentos, novas linhas de asfaltamento, trabalhando também com transporte público, oferecendo subsídios para a gente usar cada vez menos o carro, mas, com certeza, planejando o futuro. O IPURB será uma grande secretaria de planejamento e também precisamos modernizar a prefeitura. Eu acho que esse é um segundo grande ponto, Felipe. Temos que agilizar cada vez mais a nossa prefeitura, porque muitas obras e muitos empreendedores necessitam da velocidade da prefeitura. Temos que modernizar, e vamos modernizar fazendo como a entidade privada fez, cada vez mais usando o celular e serviços online. Precisamos levar essa tecnologia para a prefeitura, que já fizemos internamente, mas vamos fazer com que o cidadão tenha na palma da mão todos os serviços para melhor servi-los. Candidato Diogo Siqueira, vamos para a segunda pergunta. Como o candidato analisa a situação da BR-470 e do Parque de Eventos de Bento Gonçalves? 2 minutos para a resposta. A 470 é uma via extremamente importante, não só para Bento, mas para toda a região e para o Brasil. Eu não falo nem só do Estado, é para o Brasil. É uma via que eu estive quando presidente da MESN. Eu fui prefeito de Santa Teresa, fui presidente da MESN, que é a associação que engloba os municípios da região. Nós fizemos um grande trabalho para federalizar essa estrada. Ela era estadual e virou federal. Com a federalização, conseguimos ampliar os investimentos. A gente sabe que o DENIT tem mais poder de investimento do que o nosso DAER. Já foram feitas muitas melhorias, mas precisamos muito mais. Precisamos ter uma duplicação dessa via e, pensando localmente, estamos fazendo obras importantes, como o túnel da Zona Norte, que vai ligar o São Roque até o São João. Precisamos ter uma intervenção importante na Zona Sul também, para a gente conseguir desafogar todo esse nosso trânsito, isso pensando localmente. Mas, obviamente, temos que ter uma via duplicada. Isso precisamos ter deputados de Bento Gonçalves e temos que ter um poder político mais forte em Brasília para a gente poder fazer essas obras. A Fundapark, se a gente for pensar, ela é um parque muito importante para nós. A gente tem que sempre ter em mente que é uma parceria público-privada. Foi uma das primeiras do Brasil e, obviamente, induz muitos turistas e investidores para Bento Gonçalves. Vamos seguir nesse investimento da Fundapark. A gente precisa ter essa iniciativa privada cuidando desse parque, porque temos um turismo muito forte. O nosso turismo de família, o enoturismo, é apenas no final de semana. É quinta, sexta, sábado e domingo. Mas a gente tem que ter eventos, simpósios, congressos durante a semana para a gente movimentar a nossa economia. Com certeza, vamos fazer um investimento muito grande, e já está até na LDO. Vai ter um investimento público forte para ajudar cada vez mais essa parceria que existe entre Bento Gonçalves e todo o empreendedorismo. Ok, candidato, vamos agora então para a pergunta número 3, total de 7 perguntas. Candidato Diogo Siqueira, qual a sua estratégia para melhorar o aproveitamento dos gastos públicos do município? Onde cortar custos e onde concentrar investimentos? 2 minutos é o tempo da resposta, candidato. O corte de custos a gente tem que pensar. Eu gosto muito de usar as estratégias que a gente fez e que deram certo. Na saúde, nós diminuímos a terceirização da saúde. Tínhamos a Fundação Araucária, que era uma empresa que custava muito para o município. Nós reduzimos a terceirização com estabilização de alguns servidores e dividimos essa empresa em 4. Isso facilitou a gestão e também diminuiu o nosso custo mensal. Um outro ponto que a gente fez foi a gente usar tecnologia dentro da saúde.
Quando a gente começou a usar BI e começou a usar mais informação, a gente conseguiu identificar onde estavam os maiores gastos. E a gente conseguiu também filtrar onde a gente perdia investimento, onde a gente perdia velocidade de atendimento, e a gente conseguiu melhorar o nosso serviço. O resultado disso foi a nossa UPA atendendo melhor, especialidades praticamente zerando as filas, e a gente conseguiu ter um controle muito grande na pandemia. Conseguimos fazer isso, e o nosso investimento na saúde, hoje, mesmo sendo igual, a gente consegue ter uma qualidade muito maior. Nós vamos fazer da mesma forma nas outras secretarias, diminuindo a dependência de terceirização e também vamos usar muita tecnologia. Sistema de informação facilita o acesso da população, melhora o serviço e economiza custos. Obviamente, quanto mais a gente economizar, mais sobra recurso para investir. Vamos investir fortemente na infraestrutura viária, vamos investir fortemente nos serviços essenciais também, e precisamos investir cada vez mais em segurança pública. Segurança pública não é apenas contratar mais profissionais, mais policiais. Temos que trabalhar com câmeras inteligentes, e isso é um investimento muito alto, e precisamos ter esse recurso para poder trabalhar com segurança e com tranquilidade. Passamos de 12 minutos, o tempo da entrevista é até 25 minutos. Vamos lá para a pergunta número 4, candidato Diogo Siqueira. Sabe-se que é papel do município prestar assistência social. Porém, é preciso uma política clara para combater o assistencialismo sem contrapartida adequada. Como esse tema aparece em seu plano de governo, candidato? 2 minutos, então, para a resposta. A assistência social ela é uma secretaria muito importante em qualquer prefeitura. Apesar de Bento ter um IDH muito alto e ser o primeiro município no IDESE no estado, nós também temos dificuldades. Temos dificuldades em alguns bairros, obviamente, a gente vai ter famílias que necessitam da ajuda, e a gente sabe que não é apenas uma questão econômica, vira uma questão cultural, educacional e muitas vezes até de costumes. Então, a prefeitura tem que ser forte nesses pontos. Tem que haver uma interferência do governo como Estado para a gente poder chegar nessas famílias. É óbvio que não podemos ser paternalistas, não podemos apenas dar o recurso e não ter uma contrapartida. Temos que cada vez mais investir nas crianças. Realmente eu acredito que a saída para o país é nós investirmos na base. Não adianta a gente tentar apenas pegar a parte final. Temos que pegar a base e educar cada vez melhor. E a forma disso é investir muito em educação e no contraturno escolar, tendo aulas de esporte, seja futebol, seja arte marcial, seja cultura, com aulas de dança, de música. Temos que investir nessa meninada. Se a gente tira a meninada das ruas, a gente consegue ter um controle com professores e com adultos responsáveis. Temos que investir a longo prazo. A assistência social ela tem que trabalhar a longo prazo sempre. Obviamente, vamos seguir investindo em projetos sociais que deram certo e investindo cada vez mais. Apenas vamos conseguir investir se houver sobra de recursos e houver um aumento de captação de recursos. A sociedade civil é extremamente importante e em Bento tem vários projetos que auxiliam o poder público nessa tarefa. Podemos citar vários, mas obviamente não temos muito tempo e sabemos que várias pessoas ajudam. E vamos trabalhar muito com crianças e adolescentes. Vamos então para a próxima pergunta, perguntas elaboradas pelo SIC de Bento Gonçalves. Candidato, quais suas propostas para o desenvolvimento e incentivo dos setores da indústria e turismo de Bento Gonçalves? 2 minutos a resposta. A nossa economia ela é muito grande em Bento Gonçalves. Nós temos vários segmentos fortes, temos uma indústria muito forte, temos um turismo muito forte. O que eu vejo é que nós não precisamos ensinar a economia a funcionar, não precisamos ensinar os empresários. O que devemos fazer é não atrapalhar o crescimento deles. Por isso que eu digo, quanto mais moderna e ágil for a prefeitura, mais a gente vai ajudar os empresários. Quanto menos burocracia, menos papel e mais online e informatizado for, nós vamos ajudar mais os empresários. A nossa indústria é extremamente pujante. Eu tenho certeza que Bento Gonçalves vai ser, daqui a 5 anos, vai ser lembrado como uma cidade, como um polo tecnológico no Brasil inteiro, por conta de todo o desenvolvimento que está acontecendo nesses últimos anos aqui em Bento. O nosso turismo, a gente vai crescer cada vez mais também. Nós temos propostas claras para o turismo, nós vamos tentar
melhorar principalmente nossas vias de acesso aos principais locais turísticos, e isso depende muitas vezes do Estado. Nós vamos municipalizar a nossa estrada da 444 e também a São Pedro. Isso vai facilitar muito os investimentos. Nós vamos conseguir fazer uma estrada melhor, e isso vai dar mais segurança para todo mundo que chega aqui, e a gente vai dar mais, vamos conseguir investir com câmeras, a gente vai conseguir investir em infraestrutura viária básica, que hoje a gente não consegue. Vamos ter uma estrutura muito forte também no turismo. A Secretaria de Turismo evoluiu muito nos últimos anos. A gente passou muitos municípios já em investimento, temos muitos investidores que conseguem trazer turistas naturalmente e precisamos dar essa contrapartida. Temos que priorizar os pequenos investimentos também, pessoas agricultores que estão investindo, e isso, essas agroindústrias, trazem cada vez mais pessoas de fora. Então, obviamente, é treinamento e cada vez mais capacitação desses empreendedores. Candidato, vamos agora para a pergunta número 6. Quanto transparente será a sua gestão? De que forma a gestão fará o controle desta transparência? 2 minutos para a resposta. A transparência é uma base geral de governo hoje. Dentro da Secretaria da Saúde, eu sempre foquei muito na transparência. Todas as ações que a gente ia fazer, a gente sempre comunicou todos os nossos coordenadores e funcionários, e criamos, inclusive, até um link dentro da própria Secretaria de Saúde para a gente fazer todos os investimentos e serem muito claros para todo cidadão em Bento Gonçalves. Eu vejo que a transparência ela precisa ser divulgada. Nós temos um site dentro da Prefeitura, mas podemos avançar mais. Hoje, muitas pessoas usam o Facebook. Vamos tentar fazer cada vez mais essa demonstração de investimentos para a sociedade. Eu realmente acredito que quanto mais a gente mostrar, quanto mais a gente explicar das nossas dificuldades e dos nossos problemas que nós temos, a população acaba se engajando. Nós vimos isso na pandemia. Quando a gente divulgava os números corretos do que a gente tinha de contaminação, o que a gente tinha de casos que estavam acontecendo, o que a gente tinha de leitos de internação, a população entendia e conseguia nos ajudar. Quando começaram as fake news no início da pandemia, a gente fez um próprio boletim nosso para a gente divulgar o que estava acontecendo. Isso deu uma tranquilidade para todo cidadão. Então, eu realmente acredito, Felipe, eu acho que a motivação da gente ter transparência não é só por uma questão de seriedade, é por uma questão que a gente consegue a ajuda de todo o nosso cidadão. Então, obviamente, a gente vai fortalecer cada vez mais e vai ter um controle interno muito forte. A gente tem meios de ajuda, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e essas parcerias continuarão. Mas quanto mais a gente deixar claro à população, mais ajuda a gente vai ter. Candidato Diogo Siqueira, vamos agora então para a última pergunta. 7 perguntas e a 7ª, portanto. Se eleito prefeito, candidato, qual o seu comprometimento com o Bento mais 20 e qual a sua disponibilidade em consultar e compartilhar com o comitê o planejamento estratégico dos investimentos para Bento Gonçalves? 2 minutos, candidato. Eu vejo que é um compromisso. Eu tenho um compromisso com o Bento mais 20, inclusive eu participei do Bento mais 20, então, logicamente, eu sei da seriedade desse trabalho, participei no Comitê da Saúde, que foi um comitê com o Hospital Taquini, Conselho da Saúde e a própria Secretaria da Saúde, e mais a Associação Médica de Bento Gonçalves. Foi um trabalho muito sério, e eu sei que a visão que foi dada lá dentro é pensando no futuro, num futuro melhor para Bento Gonçalves. Cada comitê era um comitê sério. Então, o comprometimento é que a gente vai ter essa parceria, inclusive vamos ter o nosso Instituto do Planejamento cada vez mais forte, vamos tentar fazer com que ele seja um instituto realmente de planejamento e não apenas de execução e fiscalização de obras. Temos que planejar o futuro do nosso município. O Bento mais 20 vai ser uma base para o nosso trabalho. Eu confio muito no SIC, confio muito nas pessoas que estão no SIC, confio muito nas pessoas que trabalharam no Bento mais 20, e reitero mais uma vez, já trabalhamos em conjunto, já trabalhamos na própria construção dos 40 leitos de internação da pandemia. Inclusive, o nosso presidente do Bento mais 20 foi o engenheiro-chefe.
Ou seja, sempre trabalhamos em parceria. O nosso governo vai trabalhar com a sociedade civil, vai trabalhar com as entidades e com associações. Quem quer o bem de Bento Gonçalves vai querer ajudar. E, com certeza, toda ajuda é bem-vinda. E eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir ideias, sugestões e críticas, sempre foi esse meu perfil, e, com certeza, quanto mais técnico for esse perfil, for o perfil de sugestões, nós vamos acatar e vamos trabalhar. Obviamente, sempre conversando muito, ouvindo as sugestões e decidindo, obviamente, como prefeito, sempre no final, mas sempre com muita ajuda. Encerramos, então, as 7 perguntas elaboradas pelo SIC de Bento Gonçalves. Candidato Diogo Siqueira, 2 minutos para suas considerações finais e o agradecimento, em nome da entidade, pela sua disponibilidade para esta entrevista. Obrigado, candidato. Obrigado, Felipe. Obrigado a toda a nossa equipe do Bento Mais 20, a todo o SIC, a toda a comunidade que trabalhou, são mais de 100 voluntários que trabalharam na construção desse plano, que é um plano muito bonito, muito inteligente e que, com certeza, vai fazer a nossa história de Bento Gonçalves ser cada vez mais forte. Nós estamos numa campanha eleitoral que é curta, que é diferente nesse ano, mas a gente vem com ideias muito claras, com projetos muito fortes e claros também, e com uma bagagem, uma experiência que a gente já atravessou por muitas dificuldades, mas sempre com muita seriedade chegamos a um resultado positivo. Nós concorremos a prefeito com a certeza que a gente está preparado para isso, com a certeza que a gente pode fazer de Bento Gonçalves um município cada vez melhor e cada vez com uma estrutura econômica e social cada vez mais forte e invejável a todo o Brasil. Nós já somos um município que é uma referência no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que não existe nenhum município em todo o Rio Grande do Sul que seja tão bom quanto Bento Gonçalves. Temos indicadores e índices fantásticos. E eu e o Amarildo Lucatelli, que é o nosso vice-prefeito, nós temos uma grande bandeira. E a bandeira é de não ser apenas o melhor município do estado, mas ser o melhor município de todo o nosso Brasil. Então, Felipe, a gente agradece esse tempo para a gente poder falar um pouco das ideias, pede o apoio de todo cidadão que está em casa, pede a confiança e tenho certeza que vamos trabalhar muito. No dia 15 de novembro, o número é 45, Diogo e Amarildo. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado ao candidato Diogo Siqueira, 23 minutos e 40, o tempo da entrevista, o tempo máximo era de 25 minutos. Após os questionamentos e também a finalização com as suas considerações finais, portanto, nós temos o último momento, né, desta etapa, que é a entrega do Master Plan. Para isso, nós chamamos o presidente do SIC, Rogério Capuani, e também o presidente do Bento Mais 20, Milton Milan, para a entrega do Master Plan ao candidato e também para a foto oficial. Encerramos nesse momento mais uma transmissão, mais uma entrevista da série que é realizada pelo SIC Bento Gonçalves. Até a próxima entrevista.